A graça e a paz aos irmãos e da Igreja de Cristo, a todos os irmãos que nos ouvem na rádio. Nós queremos dar graças a Deus pela graça que Deus tem nos dado de estar passando por esse momento difícil. Esperamos que seja somente um vento e sabemos que é, mas Deus tem o seu propósito em todas as coisas. Nós queremos saudar todos os irmãos da Igreja de Cristo com a graça de Cristo, com a graça de Deus e mandar também a todos os irmãos que estão conosco. E eu gostaria de começar, diante das circunstâncias, nós agora estamos usando, como quase todo mundo está usando, esse veículo, né, que se tornou quase o único veículo em que as pessoas têm se comunicado. Então, é bom porque assim nós vamos aprender também a usar de maneira melhor e ver o quanto é útil. Então, nós queremos que os irmãos abram a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 17, e que façam uma leitura comigo nesse texto. Nós vamos refletir um pouco sobre esse texto para a nossa edificação. Por que a importância desse texto? Queridos, nós logo mais vamos explicar o porquê é importante a questão desse texto e porque nós vamos tratar desse texto na exposição da palavra. Então, eu vou ler com os irmãos agora, os irmãos acompanhem aí na sua casa, com a sua família, e diz assim: atendei agora a vós os que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucede amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Oremos. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te louvar, Deus da glória, por tuas bênçãos, Deus, derramadas em nossas vidas, Senhor. Ainda que os dias sejam maus, e a tua palavra diz que viriam dias difíceis, Senhor. Por essa razão, Deus, tua palavra nos diz que deveríamos nos revestir, Deus, do teu poder, para que possamos resistir ao dia mau. Deus, estamos vivendo um desses dias. Nós te pedimos a tua graça sobre cada irmão que se encontra, Deus, nos seus lares, Senhor Deus, na sua casa, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, a glória. E abençoe, Deus, aqueles que estão, Deus, ali trabalhando também, Deus, de frente a esse grande problema, Senhor. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor direcione a tua palavra, Deus, a cada coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos, como tínhamos falado, vivendo momentos difíceis, e a Bíblia é clara, ela sempre nos mostra que dias assim viriam. O Senhor disse claramente que teríamos dias de aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos também. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Bem, nós vimos que o mundo ele se organizou, ele se planejou, ele tinha aí a Eurocopa, tinha aí as Olimpíadas, tinha aí tantas estatísticas de crescimento do PIB dos Estados Unidos, Brasil, China, e diante de todos os acontecimentos aí, nada disso foi possível, nada disso aconteceu. E isso nos traz justamente a ideia, por que assim? Nós vamos ver o quanto o homem ele é insignificante, o quanto o homem ele é pequeno. Ele procura prever acontecimentos futuros do amanhã, sem entender que ele não tem controle de absolutamente nada. Então, para glória de Deus, como diz a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Nós, diante de um acontecimento mundial, nós sabemos que lamentamos pelas percas do que está acontecendo em tantas vidas, mas Deus está no controle de todas as coisas.
E aí a gente vê diante disso o tamanho do homem, como o homem ele é nada. Então eu quero aqui meditar com vocês nesse texto de Tiago, onde ele vai falar sobre a fabilidade dos projetos humanos. Quem é o homem? O homem não é nada. Nós vamos ver aqui o texto, vamos discutir esse texto e vamos ver 4 pontos importantes que nós observaremos o quão pequeno é o homem. E Tiago ele vai nos apresentar justamente isso nesses 4 pontos. E aí, quando a gente para olhar para o texto, a gente olha nesse texto em particular, do verso 13 ao verso 17, o que é que estava acontecendo aqui nesse contexto em particular. Esses homens estavam discutindo sobre seus negócios, seu comércio, eles se vangloriavam, eles se gloriavam dos seus bens, das suas riquezas, daquilo que eles estavam fazendo, dos projetos, dos planos que eles estavam pensando para o futuro. Eles estavam mediando o sucesso da vida deles, do que eles já tinham conseguido, de modo que eles planejaram. Tudo isso aí vai nos mostrar uma coisa que é interessante, que muitas vezes o homem não vê, e isso aqui tem tudo a ver com o contexto do que nós estamos passando agora. Eu não quero dizer isso somente agora para os irmãos que fazem parte da igreja, de uma maneira geral, mas também para todos os habitantes da terra. Na verdade, que o homem ele não é nada. Tudo do homem é passageiro, tudo do homem é finito, o homem não é ninguém, o homem é pó. E diante de todos os planejamentos que a humanidade fez, de Eurocopa, Olimpíadas e estatísticas de crescimento de monetário, finanças, projetos, tudo caiu por água abaixo. Nós começamos em dezembro esse coronavírus, de dezembro até então o mundo parou. Então, por que é que o mundo parou? Claro, nós temos aí o coronavírus, mas acima de todas as coisas, na fé nós cremos pela fé que Deus é soberano na sua vontade, que Deus está no controle de todas as coisas e tudo isso foi permissão do nosso Deus. Nada acontece, nós cremos assim, se não for da vontade de Deus. Não cai um fio do nosso cabelo, se Deus assim não permitir. E Deus está nos ensinando e devemos aprender. Deus é soberano em sua vontade e a vontade de Deus, ela prevalece. Como diz a palavra de Deus, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então vamos aqui no texto de Tiago, onde Tiago ele vai justamente nos mostrar 4 pontos que devemos observar acerca da vida, da vontade de Deus. Primeiro, o apóstolo Tiago ele vai nos apresentar dentro do seu argumento, ele vai revelar a insensatez, a ignorância do homem com relação à vontade de Deus. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a complexidade da vida. Queridos, a vida é complexa. Não temos, como o próprio texto vai dizer agora, atender agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. O que o texto nos mostra é que o mundo é complexo, a vida ela é complexa, nesse verso 13. Tudo é complexo. Hoje, amanhã, vender, lucrar, se vamos ter prejuízo, se não vamos ter prejuízo, se vamos ir, se vamos vir. Não temos, queridos, o controle disso. Assim é a vida das pessoas, os lugares, as atividades, os objetivos de dias, de anos. É uma coisa totalmente incerta. O que nós temos que atender, aprender, é que essas decisões, controle dessas situações, nós não temos. Quando se refere ao amanhã, nós não temos controle. E aí mostra justamente o quanto a vida ela é complexa. Nós pensamos, nós desejamos ter toda essa liberdade de fazer o que quer, de ir, de vir. Como a gente tem visto aí, muitas pessoas foram, muitas pessoas não voltaram, muitas pessoas deixaram de ir, muitas pessoas compraram, muitas pessoas venderam, tiveram prejuízos, outros tiveram lucros e assim é a vida.
Nós devemos aprender que a vida, irmãos, é um mistério, porque o futuro é um mistério. Por que o futuro é um mistério? Porque somente Deus sabe o dia de amanhã. Não se vive mais em um universo misterioso e ameaçador, pois sabemos que ele pertence a Deus. Nós que somos cristãos, nós saímos dessa perspectiva totalmente mundana. O mundo pensa dessa forma, de ir, de vir, de fazer todas as coisas sem pensar em primeiramente dizer: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, de apresentar qual é a sua vontade diante de Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Deus, eu vou viajar, toma frente. Senhor, eu vou fazer isso, toma frente. Então o homem, por não conhecer a Deus, ele não trata dessa maneira. Nós que somos cristãos, nós temos que aprender que deve ser assim. Nós não vivemos mais, como eu acabei de dizer, no mundo misterioso. Deus entrou na nossa vida e agora tudo que parece é mistério para nós, não é mistério. Nós conhecemos a Deus e sabemos que Deus está na frente de todas as coisas e devemos a Ele todas as coisas. Então, diante do nosso mundo físico, ao nosso redor em que vivemos, nós devemos justamente entender que para nós existe equilíbrio e segurança. O mundo está desequilibrado. Nós temos visto as notícias no mundo afora, tudo está fora de controle. As coisas não estão diante daquilo que os homens planejaram. Então, para nós que somos cristãos, nós devemos entender que Deus, ele traz ao coração do cristão segurança e equilíbrio. Nós, embora estejamos em nossas casas, embora nós estejamos resguardados em quarentena como todo mundo está, nós estamos certos de que o nosso Deus está conosco, de que o nosso Redentor, ele vive. E por fim dos dias se levantará ao nosso favor. A nossa certeza, a nossa esperança de eternidade, a certeza de que Deus está conosco na tribulação, de que Ele é o nosso socorro, a nossa fé na palavra de Deus, e somente na palavra de Deus, na sua graça, nos traz equilíbrio, segurança, de entender que Deus está no controle. Por isso nós ficamos como todo mundo, obedecemos as leis, mas consolados, confortados pela palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus já falava sobre essas coisas. Segundo ponto que o Tiago vai falar no verso 14, ele vai dizer o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O que Tiago nos traz aqui, queridos? O segundo ponto que Tiago nos apresenta é a incerteza da vida. Como nós já falamos, somente Deus tem o poder de todas as coisas, somente Deus tem o controle de todas as coisas, somente Deus tem o controle do amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e todas as coisas subsistem debaixo do seu poder. Então, o homem não, o homem ele é incerto com relação a tudo. Por mais que ele queira, ele seja pretensioso, e essa é a palavra, o homem, por sua soberba, por sua pretensão, ele procura ter controle de todas as coisas. Mas é certo do que os homens, na sua pretensão, não têm certeza de absolutamente nada. Somente Deus tem e é a verdade absoluta em todas as coisas. Provérbios 27:1 diz o seguinte: não te glories no dia do amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Quantas pessoas planejaram, quantas pessoas se organizaram, quantas pessoas pretensiosas. A gente olha na mídia aí, essa doença, esse coronavírus atingiu todas as escalas sociais. O coronavírus atingiu todos os países, todos os continentes, do pobre ao rico, do negro ao branco, não fez distinção de nada. Nós estamos vendo aí quantas pessoas com tantos projetos, com tanto dinheiro, que não está lhe ajudando em muita coisa. Mas, na verdade, o que nós entendemos é que Deus abate, queridos, a pretensão, a soberba dos homens, Deus dá graça àqueles que são humildes, como a própria palavra vai dizer. O que nos mostra aqui, o que nos mostra no texto,
nesse verso 14, é que eles faziam planos para o ano inteiro, quando não era capaz de prever o dia da manhã, ou 2 horas, ou minutos depois. A pretensão de dizer eu vou, amanhã farei isso ou aquilo, mostra como se o homem tivesse no controle de tudo. Como se o homem fosse Deus. E aí, diante das circunstâncias que estamos sofrendo, passando, mostra que o homem ele não é absolutamente nada, que ele não tem poder para nada. Isso nos lembra muito a parábola daquele fazendeiro em Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, quando diz que aquele homem ele enriqueceu, ele comprou, ele teve uma grande colheita na sua fazenda e aí ele planejou ali fazer uma outra fazenda maior e ali guardar todos os bens para garantir o seu futuro. Essa é a verdade de quase todo mundo. Arrecada, guarda, planeja como se tivesse uma vida eterna aqui na Terra. É interessante a gente entender que diante dessa pretensão de ter ou tentar controlar o dia, o amanhã, ou prever as coisas, isso não é possível. Somente Deus tem esse poder. Mas o texto ele vai dizer assim, Lucas 12, 19, ele vai dizer assim: então direi a minha alma, disse o homem fazendeiro, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E o que foi que aconteceu diante dessa circunstância no texto? O texto vai dizer o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para ela, de quem será? Isso temos visto aí, nesse contexto agora. Quantas pessoas planejaram, quantas pessoas se organizaram para o amanhã, quantas pessoas guardaram seu dinheiro, compraram, enriqueceram. E aí chega justamente um momento como esse e mostra o quão insignificante é o homem, o quão pequeno é o homem diante disso tudo. Ele teve condições de preparar e se preparar financeiramente para tudo, mas não preparou a sua alma. E aí eu deixo para você também, eu aplico isso para a sua realidade. Você tem preparado a sua alma para Deus? Como é que você tem visto isso? Será que você tem procurado ou você tem entendido que somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida? Eu sempre digo o seguinte, que primeiramente Deus vem até nós para que a gente vá até Ele. Mas eu sempre digo aos meus amigos que não são cristãos, se dê uma oportunidade. Escute a palavra de Deus, vá até uma igreja, leia a palavra, mesmo que você não creia em Deus, mas peça a Deus que Deus gere fé no seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se nesta noite te pedirem a tua alma, como foi pedida de muitos, o que é que você tem para dar? Qual será a tua resposta? Outro princípio, outra palavra que o texto nos mostra, que o Tiago vai nos mostrar, no verso 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É interessante que Tiago ele vai nos mostrar, ainda no verso 14, o que é a vida para nós, a brevidade da vida. Queridos, nós entendemos que a nossa vida é como uma neblina que passa. A nossa vida ela é muito, muito passageira mesmo. A palavra de Deus nos ensina que o homem ele é pó, que o homem é cinza. Mostra que o homem é como uma fumaça que sai pela janela. É como uma erva que cresce e logo murcha e morre. É interessante a gente pensar assim, a brevidade da vida. Eu não sei, lamentavelmente nós temos visto o quantas pessoas têm perdido a vida nesse vírus e ainda vai se chegar aí a mais, lamentavelmente, é uma realidade. E o que nós devemos justamente pensar é o seguinte, será que nós temos parado para entender
que a nossa vida ela é pequena e precisamos justamente da direção de Deus para nos fazer com que venhamos viver melhor e mais. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que se andarmos diante dos conselhos de Deus, da sua palavra para a nossa vida, nós vamos ser preservados, prolongados. Ainda que Deus tenha um propósito para todas as coisas, e Deus tem o tempo determinado para cada vida. Todavia, queridos, a palavra de Deus nos ensina que quando nós honramos a Deus, e da vontade de Deus, é bíblico isso, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Isso é um mandamento e uma promessa. Quantos, queridos, diante da sua pretensão, diante do seu orgulho, da sua soberba, tem vivido para si, e diante dessa circunstância da doença e da enfermidade, do vírus que tem passado no mundo afora, temos visto o quão rápido é a vida do homem. A gente vê nas estatísticas, nos jornais, um crescimento enorme de uma hora para outra. A gente vai dormir e aí diz assim, morreu 100, quando amanhece o dia tem 300 e 400 a mais. É claro que a gente não espera isso, mas a gente vê como a nossa vida ela é breve. Jó, no livro de Jó, capítulo 7, verso 9, ele vai dizer o seguinte: porquanto nossos dias aqui são como uma sombra. A sombra é aquilo, querido, a sombra ela é a ausência da luz. A luz ela vem, faz a sombra, logo passa. Assim é a nossa vida. Breve, rápido, veloz, como uma sombra. Jó ainda diz assim: os nossos dias foram mais rápidos ou mais velozes do que um corredor. A gente sabe que quando o Jó se refere ao corredor, ele está dizendo aquele que corre, alguém que é rápido. E assim ele está dizendo que assim é a nossa vida, muito rápida. Um dia a gente cresce e queremos completar 15, 20 para andar de acordo com nossos planos. Quando a gente vê, já fez 60. E muitos planos ficou para trás. Não fizemos muita coisa, porque a vida ela corre, o tempo ele não para. Nós muitas vezes paramos, mas o tempo não para. Então, pare para pensar nisso. De que maneira você tem investido o seu tempo? De que maneira você tem aproveitado o seu tempo? Quais têm sido as suas prioridades? Diante de um momento como esse, a gente tem aprendido isso. A gente viu e vê que muita gente que corria atrás de dinheiro agora tem que parar. Que muita gente que corria atrás daquilo que é seu tem que parar um pouco para os interesses dos outros. A gente vê que diante de uma enfermidade, de uma doença, de um vírus, de uma pandemia, como é chamado, o mundo parou, todas as pessoas estão dentro dos seus lares. Isso, queridos, quando a gente para ver de uma maneira abrangente, de uma ótica, de um ponto de vista maior, muitos estão dentro de suas casas, às vezes as pessoas que não se falavam, pessoas que não têm um bom relacionamento, pessoas que não queriam parar em casa. Eu, particularmente, vocês sabem que eu não gosto muito de parar em casa, eu gosto de estar andando o tempo todo, mas como muitos aí tem que parar em casa agora, e aí a gente vê o quão frágil está a nossa família, o quão frágil estão os nossos relacionamentos por falta de tempo. O fator é tempo, e o tempo parou para nós. Nos deu aí uma oportunidade de pararmos para analisarmos, para meditarmos de que maneira nós estamos investindo o nosso tempo. Então, se a vida é breve, e aí essa situação tem nos mostrado os valores que nós perdemos, as reuniões familiares, os encontros, os relacionamentos. Nós temos que parar para pensar um pouco nisso e reaver. Não sabemos até quando Deus vai manter essa situação, que eu acredito que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não vou dizer aí, e nós estamos vendo aqui que o homem não tem controle de nada. Alguém já disse para mim assim, isso é uma obra do inferno. Querido, nem o inferno tem poder para isso. Somente Deus é o Deus que faz todas as coisas, como diz Crônicas 7:14, quando ele promete ali que vai abençoar o templo, que vai abençoar a vida de Salomão,
mas de que se diante das coisas que ele mandasse, diante da praga, diante das enfermidades, diante da guerra, diante de qualquer algo que acontecesse ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. A gente vai ver nesse texto aí que Deus é que está, irmãos, é soberano em todas as coisas, nada acontece fora da vontade de Deus. Então temos que parar justamente para valorizar esses momentos. João ainda diz assim: os meus dias são mais rápidos e velozes do que a lançadeira de um tecelão. Os irmãos sabem que eu já trabalhei numa loja, numa empresa de tecelagem, e a gente vê quando as máquinas estão trabalhando, quão rápidas elas são. E aí o texto se refere àquele tecelão antigo, onde aquela obra era uma coisa arcaica, mas mesmo assim era rápido. Então assim, aquela máquina, vamos dizer assim, trabalhava de maneira muito rápida, se fosse manual, mas que as suas lançadeiras para passar o fio, para organizar o tecido, era muito rápido. Então assim são os nossos dias rápidos. Outra coisa que Jó nos deixa para pensarmos. Nós contamos o nosso aniversário, o aniversário dos nossos entes queridos, esperamos um ano passar para isso. O texto de Salmos, ele vai dizer o seguinte, Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Olha como Deus é tremendo. Enquanto nós paramos para pensar em anos, Deus nos manda contar os nossos dias. Queridos, nossa vida é tão breve diante da eternidade que a gente olha como dias, minutos, horas, segundos, milésimos. Mas anos a gente já vê muita coisa. De um dia para outro acontece muita coisa. De um ano para outro acontece muitas coisas. Então, que venhamos buscar a sabedoria em Deus para que possamos justamente contar os nossos dias, viver os nossos dias de uma maneira melhor. Deus, na sua palavra, nos ensina a como nós vivermos dias melhores. A sua palavra ela vai nos orientar a um caminho de sucesso dentro da vontade de Deus, dentro da sua vontade. A gente vai ver Josué 1,18, quando ele vai dizer que se ele observar a palavra, se ele obedecer os mandamentos, se ele guardar a palavra, se ele não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, Deus vai fazer com que ele seja bem sucedido todos os dias da sua vida. Então nós entendemos que nós vivemos um dia de cada vez. E se nós vivemos um dia de cada vez, como é que nós estamos vivendo cada dia de nossas vidas? O quarto ponto que Jó nos ensina está no verso 18, a fragilidade do ser humano. Queridos, como o homem ele é frágil. Veja o verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa, ela é maligna. Por que a jactância é maligna? Porque ela é uma pretensão, ela é soberba. O homem não é ninguém. O homem não pode decretar. A gente vê por aí muita gente decretando muita coisa. Somente Deus pode decretar, porque somente Deus tem poder para isso. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. A gente vê muito isso na política. O presidente decretando isso, decretando aquilo. Hora a gente vê ele tendo que tirar um decreto. Hora a gente vai ver os seus parlamentares, o seu conselho ali, conversando com ele, aconselhando ele a tirar um decreto que ele fez porque não foi pensado. A gente sabe que o homem ele é falho, justamente por isso. O homem é falho, o homem não tem esse decretar, querido. Somente Deus, na sua infinita misericórdia, graça, sabedoria e poder, pode fazer isso. Porque quando nós fazemos as nossas jactâncias, as nossas pretensões, nós só mostramos justamente as nossas fraquezas. Quando nós tentamos sustentar algo que nós não somos,
algo que nós não podemos, depois nós estamos caindo. A gente diz uma coisa hoje, amanhã estamos derrubando a nossa palavra. A gente faz algo hoje e amanhã estamos derrubando aquilo que fizemos. Simplesmente porque o homem está aí mostrando as suas fraquezas. Thomas Kempis disse assim que o homem propõe e Deus dispõe. O homem tem suas pretensões, o homem tem suas colocações, mas eles não podem sustentar nenhuma delas. Somente Deus tem o poder para isso, como eu já disse. Provérbios 16, 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Irmãos, o homem vive de acordo com a sorte. Se der certo, vamos fazer isso. Ele vai correr um risco de sim e de não. Assim é o homem, mesmo que ele tenha planejado, mesmo que ele tenha se organizado como o mundo se organizou. O que nós temos visto diante dessa situação do coronavírus é que havia muitas coisas preparadas. Havia Copa, Eurocopa, havia as Olimpíadas que está aí jogando de data para ver se vai acontecer. A previsão se os hospitais vão dar conta ou não, de quantos vão morrer, a estatística incerta. O homem não tem poder para saber nada, para ter a eficácia de nada. Como diz o texto de Provérbios, diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Somente Deus tem o poder de decidir todas as coisas. Agindo Deus, ninguém pode impedir, queridos. O homem, ele faz planos e os homens falham nos seus planos, como já disse a palavra. Mas Deus não. Deus, ele diz e ele cumpre cada plano seu. Nenhum dos planos de Deus, disse Jó, podem ser frustrados. Deus planejou a humanidade e tudo o que aconteceu na humanidade está dentro do planejamento de Deus. Em nenhum momento Deus falhou. Em nenhum momento, desde a queda do homem até aqui, nada caiu. Desde Gênesis até Apocalipse, toda a sua revelação divinamente inspirada, divinamente infalível, divinamente inerrante, eficaz, autoridade máxima para nossas vidas. Em nenhum momento dela ela cai, ela erra, ela falha. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E tudo o que está acontecendo, aconteceu ontem, hoje ou amanhã, Deus está no controle de todas as coisas. Se pararmos para estudar todas as coisas que vêm acontecendo até então, Deus está no controle de todas as coisas. Somente Deus tem o poder para decidir todas as coisas. E quem é que ele pede conselho? A ninguém. A quem é que Deus pede ajuda? A ninguém. Deus é autossuficiente, Deus é autônomo de todas as coisas, Deus não precisa de nada. Nós sabemos que Deus, ele está acima, como soberano que ele é, de todas as coisas. Então o ser humano, ele não é capaz de controlar os acontecimentos futuros. Ele não tem como poder prever absolutamente nada que venha amanhã, horas depois. Somente Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Somente Deus tem o início e o fim para todas as coisas. O que é o futuro? O que o futuro nos reserva? O que é que nós podemos esperar do futuro? Nós podemos cogitar, nós podemos planejar, nós podemos tentar nos organizar hoje para amanhã, mas somente Deus diz sim ou não. Somente Deus ele dá o veredito de sim ou não. Somente Deus tem o poder do sim e do não, e isso é fato que vai acontecer. Então o homem ele não tem como ver a questão do seu futuro. Somente Deus é capaz de fazer isso. O que nós aprendemos aqui nessa porção das Escrituras, queridos, é que a vida ela é complexa, como nós vimos, que nós precisamos de Deus para nos guiar dentro da sua vontade. Nós aprendemos aqui a incerteza da vida no verso 14. Nós não sabemos absolutamente do nada. Tudo amanhã é incerto para nós. Por isso que a palavra de Deus nos diz que devemos entregar a nossa vida a Deus, que devemos
procurar a palavra de Deus, os conselhos de Deus para nós, porque tudo mais é incerto para nós. Nós aprendemos também sobre a incerteza da vida. Nós não sabemos nada do amanhã. Eu posso até planejar, como eu já disse. Eu posso botar o dinheiro na minha conta, mas eu não sei o que vai acontecer, nem se estou vivo amanhã para fazer uso desse dinheiro. Eu acredito que o mundo está bem assim, o mundo está bem perplexo com ele mesmo. O mundo está bem frustrado com ele mesmo. Porque ele planejou muitas coisas, ele deu direção para muitas coisas, se organizou em muitas coisas, e até esse evento passar, o homem vai continuar frustrado. Nós que somos crentes, nós que temos a nossa fé respaldada na palavra de Deus, nós que temos a nossa fé em Cristo Jesus, na sua palavra, nós devemos justamente entender isso, que Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus diz, não cai, não erra, não falha, Deus não se frustra em nada, o homem sim, ele é frustrado justamente por isso, ele não tem como precisar as outras coisas. Nós aprendemos também a brevidade da vida, a brevidade da vida. É como uma vida ela passa rápido, como uma vida ela não temos controle dela, não temos condições, não escolhemos, morreu, viveu, quando, como, mas a vida para muitos é breve. Uns não chegam nem a nascer, outros vivem muitos anos, mas que vivam muitos anos, ainda assim a vida ela é muito breve. Para quem quer ter uma vida longa, procure Jesus, entregue sua vida a Ele. Vida eterna é o que Jesus veio trazer para nós, aqueles que cremos, aqueles que confiam no Senhor, jamais serão confundidos. Aqueles que entregaram sua vida ao Senhor têm a certeza de uma eternidade com Deus. O que Deus nos mostra que diante de uma vida breve, diante de uma vida frustrante, diante de decepções, somente Deus é a verdade em todas as coisas, somente Deus é a verdade. Nós aprendemos também a fragilidade do ser humano. Como o ser humano ele é frágil, como o ser humano ele é pequeno. Como nós vimos no verso 16, agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda ela é maligna. Porque o homem ele não é Deus, o homem não tem poder para isso. Toda presunção, toda pretensão é nada para Deus. Então, que possamos, diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós pensamos aqui, vimos na palavra de Deus, que possamos meditar em nossas vidas. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês, queridos, será que você tem pensado nisso? Será que depois que esse evento passar, a nossa vida continuará a mesma? Será que diante das circunstâncias que estão acontecendo agora, será que vamos ficar marcados? Esse é um evento mundial, é um evento que nós não esperávamos, é um evento que nós não estávamos programados para isso, o homem não se programa para isso, não tem como se programar para isso, por mais que os países se preparem para isso, tanto faz, assim, ou ele pode crescer de maneira exorbitante, ou ele pode parar, ou pode cessar. Nós esperamos que ele pare, que ele cesse, que tudo volte ao normal, mas quem vai dizer é Deus. Que possamos confiar no Senhor, nós que somos cristãos, que estamos em nossas casas, que venhamos aprender com isso, aproveitar melhor o nosso tempo. Quantas pessoas reclamando porque não está na igreja, e quando tem oportunidade de estar na igreja, não vai, por nada, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, seja lá o que acontece, absolutamente não vai, simplesmente, não porque eu estou trabalhando, porque todos os trabalhos pararam, tudo parou, né? Ah, não, por isso, não, queridos, repensem nesse sentido. Quando vocês tiverem a oportunidade, e se tiverem, Deus queira que tenham, aproveite com sabedoria o tempo de vocês, dividam o tempo de vocês, para que possamos ter igrejas cheias, as pessoas cultuando a Deus, as pessoas valorizando o momento que teremos juntos na congregação, os nossos louvores, os nossos relacionamentos. Outra questão
dos nossos relacionamentos. Tanto possamos ver essa questão da igreja, das nossas reuniões, como também dos nossos relacionamentos familiares. Que possamos dar o mais valor, e aí nós vimos, às vezes, como nós estamos distantes dos nossos filhos, da nossa família, e esse é o momento para refletir, para pensar, e que Deus derrame sua graça sobre vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês, e que diante dessa situação, se apegue mais a Deus, leia mais a palavra, conviva mais com a família, enfim, que possamos valorizar muitas coisas que nós perdemos. Eu digo vocês e a mim também, tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui diante desse veículo de comunicação, Deus, compartilhando da Tua palavra, Senhor, aprendendo com a Tua palavra. Abençoa, Deus, os Teus filhos espalhados na face da terra, Senhor. E eu não preciso nem pedir para o Senhor tomar conta da situação. Eu creio que o Senhor está diante dessa situação. Eterno Deus, que diante da situação nós possamos aprender e que possamos crescer, como diz a própria palavra. Toda tribulação ela produz para nós amadurecimento, crescimento, fé, experiência. Deus, que possamos, como diz a Tua palavra ainda, sermos tratados, ensinados, para que sejamos cada dia mais firmes e frutíferos. Abençoa, Deus, o Teu povo na face da terra, aqueles que trabalham com a saúde, Senhor Deus, aqueles que estão diante dessa situação, e faça a Tua vontade, Senhor. Tu tens o poder da vida, mas também tens o poder da morte, Senhor. O Senhor faz assim, da maneira que o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus. Amém.